palavra, meu Deus, fala no nosso coração. Mais uma vez nós te pedimos no nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Se assente. Se assente que eu preciso ser bem conciso e rápido, porque o nosso horário já avança. E nós temos ainda um momento muito importante do nosso mês. Hoje é 1º de maio de 2025. No primeiro dia do mês. Onde é que a gente está? De junho. Opa, estão ligados, achei que você estava aí. Ah, bom. Só para ver, só uma pegadinha, só para ver se você estava esperto aí. 1º de junho de 2025. Metade do ano praticamente já foi. No primeiro dia do mês. Onde a gente está? Fazendo o quê? Na casa de Deus. Participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Irmão, eu não sei, mas eu acho que esse mês promete. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade de ouro, de no primeiro dia do mês, hoje a primeira manhã, à noite agora, a primeira noite, nós estamos na casa de Deus. Acho que a gente começou com os 2 pés direito. Acho que nós não temos pé esquerdo hoje, é só direito, 2 pés direito. Graças a Deus pela oportunidade, graças a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de nós estarmos aqui na casa dEle. Porque estar com Jesus, irmão, é um privilégio, é uma oportunidade. Estava ali, não sei, Deus me levou a pensar na minha vida um pouquinho ali. Meus amigos, pessoas que andaram com... lembrei, sei por quê. Porque o Fernando falou, onde eu estaria hoje? Onde eu estaria hoje se não fosse Deus na minha vida? E eu fiz um exercício rapidinho ali, pensando, meu Deus, se do dia que Jesus me encontrou não tivesse me encontrado, quem eu seria hoje? Ou será que ainda seria? Talvez já não seria mais. Talvez já não estaria mais. Que o caminho que eu estava andando era um caminho pernicioso, difícil. E com a loucura que eu tenho dentro de mim, provavelmente eu já estaria na sepultura. Acho que eu já estaria na cova. Então não é exagero eu dizer que Jesus me livrou da morte. Jesus me deu vida. E eu comecei a me lembrar de outras pessoas que andavam comigo e escolheram diferente. Alguns amigos meus que já estão na cova. Pessoas que caminhavam junto comigo. Eu disse, meu Deus, um vai para lá, outro vai para cá. Aí Deus falou para mim ali que cada um escolhe o seu caminho. Eu dou uma oportunidade. Nós damos a chance. Eu morri, a mesa está posta. Eu dou a oportunidade, mas cada um escolhe o caminho que quer caminhar. E cada um vai ter o destino do caminho a qual ele escolheu. Não dá para pegar a BR-116 sentido norte do Paraná, não vai, né? Sentido Santa Catarina e esperar chegar lá no Rio Grande do Sul. Você escolheu ir para o outro lado. Não tem como mudar o destino. O destino ele é inerente ao caminho que a gente escolhe. Então me lembrei quando Deus mudou a minha vida e eu mudei o meu caminho. E às vezes uma mudança que nos primeiros dias não parecia que tão forte a mudança. Mas conforme o tempo passa e a gente vai andando, mais a gente percebe que a gente se afasta daquele outro caminho. Como numa encruzilhada, né? Numa encruzilhada, como chama quando tem 2 caminhos, é uma bifurcação. Quando você decide por um caminho, ainda um tempo, se você quiser retornar, é fácil. Mas conforme você avança nesse caminho, mais você se distancia do outro. Então, quanto mais eu andei em Jesus, mais longe eu estive do outro caminho, mais eu não posso me esquecer. Que eu só estou aqui hoje. E Deus fez o que fez na minha vida, está fazendo em mim, em você, em nós. É porque Ele nos deu uma oportunidade e a gente aproveitou a oportunidade. Como hoje nos é dada a oportunidade de estarmos na casa de Deus, sentados à mesa do Senhor, e nós escolhemos a melhor parte. Amém, irmão? Amém? Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Louvado seja Deus por tudo isso. Mais ou menos a história desta mulher, que eu li aqui no texto. Ela estava vivendo a sua vida, com as suas aflições, com seus problemas, com seus caminhos errados, as suas escolhas erradas. Em um dia comum, em um dia qualquer, em um dia em que ela não esperava, não havia expectativa no coração dela de uma mudança naquele dia e naquele local.
o local de todo dia, o lugar de sempre buscar água, uma atividade comum do seu dia a dia, como nós temos a nossa atividade comum de ir lá na geladeira e pegar um copo d'água, ou na torneira e pegar um copo d'água. Não há expectativa de que uma coisa muito grande aconteça quando eu levanto e vou na cozinha pegar um copo d'água, a não ser a expectativa de saciar a minha sede. Mas eu não espero que a minha vida seja transformada naquele dia, naquele momento, porque é um momento comum. Como às vezes a gente vem na casa de Deus ou vai lá na célula e não tem grandes expectativas. E às vezes um dia comum é o dia em que Deus muda a nossa história. Porque Deus, ele não responde às nossas expectativas. Deus responde aquilo que ele pretende fazer, aquilo que ele quer fazer, no momento em que ele precisa fazer, que ele quer fazer. Porque às vezes nós colocamos nossas expectativas nas pessoas erradas, nos lugares errados e nos momentos errados. Deus não responde às nossas expectativas. Deus responde àquilo que ele quer, o seu propósito. E essa mulher veio num dia comum, sem expectativa nenhuma, e neste dia comum, Deus transformou um encontro com Jesus transformador, que transformou o seu jeito de pensar, que transformou a sua maneira de ver o mundo, que transformou as suas atitudes, o seu posicionamento em relação a si mesma, aquilo que ela era, a sua vida, a autoavaliação de si mesma, mas também mudou demais a forma com que ela se relacionava com Deus. Mudou o relacionamento dela consigo mesma, mudou o relacionamento dela com as pessoas da sua cidade, mas mudou, aprofundou e alinhou a forma, o relacionamento dela com Deus. Jesus fala para essa mulher e dá uma instrução muito interessante, e não é por acaso que isso está registrado na palavra de Deus. Está registrado para que nós pudéssemos também ter conhecimento, para que nós também pudéssemos saber um dos princípios ou essa instrução de Deus sobre a expectativa de Deus em relação à adoração. Jesus começa a falar com aquela mulher e nesse processo de alinhamento, de realinhamento da vida dela, do relacionamento dela consigo mesmo, Jesus também começa a alinhar o relacionamento dela com Deus. Então Jesus começa a falar sobre adoração, porque ela faz uma pergunta, ela chama a atenção, porque ela tinha a intenção real de acertar, de fazer aquilo que era certo. Embora, é claro, ela puxava um pouquinho para si mesma, para a sua ideia, para aquilo que ela sabia, para aquilo que ela conhecia, e com certeza para aquilo que ela defendia, porque ele era samaritano, os samaritanos adoravam naquele monte, os nossos pais adoravam aqui, então ela queria que Jesus dissesse qual é o jeito certo, qual é o lugar correto, porque nós estamos aqui e eles estão lá. E Jesus, então, ele entra a partir da busca dela, a partir da sede dela, a partir da vontade dela de conhecer Jesus, diz que o Pai procura adoradores. Jesus, ele revela que Deus está procurando. Já lá atrás, enquanto Jesus falava com ela, o Pai já iniciava a sua procura. Então ele atesta que o Pai procura adoradores, mas não qualquer adorador. Deus procura um adorador específico, porque ele diz que o Pai está procurando, o Pai está buscando. O Pai procura, se procura é porque não é abundante. E se procura é porque não está sobrando. O Pai procura, ele está em busca de adoradores, mas não qualquer adorador, como eu disse, um adorador em específico. Porque talvez para que a gente possa compreender a expectativa de Deus em relação à adoração, a expectativa de Deus em relação àquilo que fazemos ou que somos, nós talvez não estamos como esta mulher, como uma mulher samaritana, tentando entender, tentando buscar qual é o jeito certo, qual é o local correto, como que eu posso fazer. Então nós entendemos às vezes que adorar é cantar canções, mas adorar de fato não é apenas cantar canções, embora as canções fazem parte do nosso culto a Deus, mas o adorador não é apenas aquele que canta. Adorar também não é apenas fazer orações, embora orar ela faça parte do nosso relacionamento com Deus,
A oração, o diálogo com Deus, porque oração não é monólogo. Oração não é eu falando, e Deus quietinho. A oração é um diálogo onde eu falo com Deus, Ele me ouve e depois Ele me responde. E por vezes Ele responde imediatamente, instantaneamente. Há vezes que a gente ora e Deus responde de outra maneira, outras vezes fala no nosso coração. Deus tem as suas maneiras de falar e de se revelar conosco. Mas a adoração não é apenas fazer orações, embora a oração faça parte do nosso relacionamento com Deus. Adorar também não é trabalhar na igreja, não é ter um cargo, não é exercer uma função. Embora nós trabalhamos, é claro, nós nos envolvemos porque recebemos de Deus um chamado, nós fazemos parte, fomos incluídos por Ele em um projeto eterno de salvação. Somos a igreja, Ele nos deu uma missão, estamos imbuídos desta missão, e esta missão que Ele nos deu nos leva a ocupar espaços, sim. Nos leva a ocupar cargos, onde nós tivemos aqui a reunião dos oficiais da igreja, aqueles que trabalham, que exercem um cargo na igreja. Tínhamos aqui mais de 100 pessoas reunidas, buscando a Deus. Até fiquei assustado, eu me lembro quando nós éramos uns 20 ou 30, não sei se tinha tanto assim. Mas Deus está levantando pessoas e Deus está fazendo coisas extraordinárias, porque Ele encontra pessoas de coração disponível. Mas trabalhar na igreja, exercer uma função, não é ser um adorador. Adorar não é isso. Deus procura aqueles que fazem mais do que isso. E Jesus, Ele revela o motivo por que Ele disse, porque o Pai é Espírito. E o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores. A hora vem, Jesus disse, é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Portanto, o verdadeiro adorador, ele tem essas duas características. Ele pode ser alguém que canta, é óbvio, na maioria das vezes é. Ele pode ser alguém que ora, com certeza, porque o verdadeiro adorador é alguém que é dado à oração. Ele pode ser alguém que trabalha na obra do Senhor, sempre abundante na obra do Senhor, como a Bíblia diz. Com certeza, o verdadeiro adorador é alguém que trabalha abundantemente na obra do Senhor. Mas a característica que define, segundo a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus, o verdadeiro adorador, daquele que é apenas, eu não vou nem chamar de falso, mas um adorador dos quais Deus ainda não se interessa, é que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. E eu quero falar sobre essas duas características de maneira bem rasa, é claro, não podemos nos aprofundar, o tempo não permite. Mas para que a gente possa compreender qual é a expectativa de Deus, do que Jesus estava falando. Por que Jesus disse para aquela mulher que agora é a hora, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vai ser diferente. É um jeito novo, é um jeito diferente. Se destacarão por essas duas características, em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a primeira característica de um verdadeiro adorador é que ele é um adorador que adora em espírito. E Jesus fala para esta mulher, para que ela possa compreender que ela estava talvez com boa vontade, sim, com boa intenção, com certeza. Ela tinha uma boa intenção, ela tinha uma boa vontade, porque ela disse para aquele a quem ela julgou ser um profeta, não, o Messias, ela ainda não tinha tido discernimento. Ela disse, os nossos pais adoravam aqui, mas vocês, judeus, dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. E ela esperava que o profeta resolvesse esse imbróglio, porque talvez na expectativa do seu coração, como ele estava ali no monte, ele veio ali e pediu água para ela, ele estava caminhando ali, a expectativa é aqui, agora nós vamos ganhar essa discussão, agora vai dar boa para nós. Ela disse, então qual é o lugar correto? Fala aí, profeta, porque nós queremos dar a Deus uma boa adoração. E Jesus disse, mulher, você não está entendendo nada. O adorador que adora em espírito, ele não se apega em tradições infundadas,
mas na liberdade do Espírito de Deus. Enquanto ela queria discutir o lugar, Jesus lhe oferecia uma forma, a adoração como um estilo de vida. Vai chegar no lugar onde Jesus disse, já chegou, em que nem aqui neste monte, nem em Jerusalém. Porque não importa o monte, não importa Jerusalém, não importa o local, não importa o que você faz, importa como você está posicionado, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito. É aquilo que está no meu coração, é aquilo que está no meu espírito. Uma adoração como estilo de vida, onde qualquer lugar é lugar. Eu não estou adorando a Deus, mas eu sou um adorador, porque a minha vida é para adorar ao Senhor. Quando Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estava também falando sobre isso. Adorador não é o que eu faço, adorador é aquilo que eu sou. Deus é espírito e eu preciso adorá-lo no meu espírito. Eu preciso estabelecer uma vida de adoração. O adorador, ele tem no seu coração a chama acesa todos os dias, todo o tempo, todo momento, em todos os lugares. Ele não está apegado a algum lugar, ou a algum momento, ou a algum ambiente. Vou lá na igreja adorar a Deus. Eu vou lá na célula agora. Aqui na célula eu tenho que me portar como um adorador. Lá na igreja eu tenho que me portar como um adorador. Ele não precisa, ou ele não carrega em si o personagem de adorador. Ele não constrói um personagem que ele usa em alguns momentos, em alguns ambientes, dependendo do lugar onde ele está. Não é diferente no monte, ou em Jerusalém, ou na igreja, ou em casa, ou no trabalho. O adorador não é aquilo que a gente faz em alguns ambientes específicos, mas o adorador é aquilo que a gente é em todos os ambientes em que somos colocados. Em todos os lugares onde Deus nos leva, porque a adoração é do Espírito. Do meu Espírito ao Espírito de Deus. O tempo chegará, e dizem que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito. Um coração quebrantado. Sempre com uma mente de adorador, um pensamento de adorador, posicionamento de adorador. Estou lá no mercado comprando batatinha. E lá tem um adorador comprando batatinha. Eu estou caminhando na rua. E lá na rua onde eu estou caminhando, é um adorador que está ali caminhando. Porque eu estou sempre, a minha vida, o meu estilo de vida, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, os meus posicionamentos, os meus pensamentos. Jesus mudou o pensamento daquela mulher, mudou a forma dela se posicionar. Aquela mulher que estava discutindo o que estava certo, o que estava errado, se era no monte, se era em Jerusalém, onde era o local, quando Jesus fala com ela e muda o seu pensamento, ele muda o estilo de vida daquela mulher, muda a forma com que ela se relacionava consigo mesma, muda a forma com que ela se relacionava com as outras pessoas, o seu relacionamento íntimo, muda a forma com que ela se relacionava com a sua cidade, e muda profundamente a forma como ela se relacionava com o próprio Deus. Uma revolução, uma mudança completa, ela absorve para si mesma. Então ela se torna uma adoradora. Quando ela deixa o monte, ela deixa o poço, ela deixa o cântaro, e ela vai para a cidade. E lá na cidade, como adoradora, a fonte que Jesus disse que geraria nela começa a jorrar. E ela começa a falar de um Messias, de um homem que disse tudo o que ela sabia. E ela começa a pregar e falar de Jesus. Uma mudança profunda, radical, porque agora ela não precisava estar no monte para viver os planos de Deus, mas lá na cidade, em qualquer lugar onde ela estava derramando, porque ali era uma verdadeira adoradora, em espírito. Quando eu estou trabalhando, eu sou um adorador. Quando eu estou lá no banheiro, tomando banho sozinho, não. No lugar das maiores revelações da nossa vida é o chuveiro. Que lá no chuveiro a gente está sozinho.
E eu lembro que, quando eu estava vivendo dias difíceis, eu ia para as baladas, que estava ruim para mim. Então eu ia para a balada, ia para o fervo, pro barulho. Estava lá no meio da galera do barulho, tomando, né, a cervejinha. E sabe que toma cerveja, não tá de urinar, não é? Toma uma cerveja, que nem chimarrão. E meu irmão, eu lembro que eu ficava evitando o máximo que eu pudesse. Ter que deixar aquele ambiente e ir no banheiro. Olha aqui, irmão, que vida desgraçada. Por isso que eu dou graças a Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Não me tirou das baladas, Ele tirou do abismo que havia dentro do meu coração. Eu não queria ir porque para mim o pior momento da vida é quando eu estava sozinho. Eu não queria ficar sozinho, eu não queria ter um encontro com a minha realidade, com a verdade. Eu queria permanecer sempre na ilusão, iludido, enganado. E às vezes a gente está assim, preso, iludido, enganado, fugindo, não entendendo, não compreendendo. Mas Jesus chega, voltando aqui para a mulher. Jesus chega e encontra aquela mulher perdida em si mesma, perdida na sua vida, querendo discutir qual era o melhor lugar para adorar a Deus, sendo que a sua vida, o seu estilo de vida, não tinha nada de adoradora. Aquilo que ela fazia nos lugares ocultos não carregava nela o DNA de uma adoradora, porque ela não era uma adoradora de verdade, ela se julgava adoradora. Ela dizia, os nossos pais adoraram aqui, onde que a gente tem que adorar é aqui ou lá. E Jesus disse, não está adorando em lugar nenhum, porque está chegando um momento em que a adoração não fique reservada a um momento, a um culto, a um local, um ambiente só, mas a adoração como um estilo de vida, caminhar, fazer aquilo que Deus me deu, mudança de posicionamento, mudança de postura dentro da minha casa, dentro do nosso lar. Ele é um ambiente de adoração. Dentro do quarto conjugal, o quarto conjugal é um ambiente de adoração. Porque quando eu estou me relacionando com a minha esposa dentro da minha casa, nós estamos ali como dois adoradores, falando com Deus, adorando a Deus, manifestando aquilo que Deus fez, da forma que Deus fez. Porque Deus criou, Deus construiu, e eu sou adorador, e nós estamos adorando um coração de adorador, a mente de adorador, adorando a Deus em espírito e em verdade, em todo o tempo, em todos os momentos. Porque se tem alguma coisa, irmão, quando eu estou ligado a Deus em espírito, Ele muda o meu pensamento, Ele muda o meu sentimento, Ele muda o meu coração. É na segunda parte em que ele diz, em espírito e em verdade. Uma adoração verdadeira, uma adoração de um coração verdadeiro, um coração sensível. O verdadeiro adorador é aquele que não adora por obediência, mas ele adora por vontade própria. Olha aqui. Coração de adorador, como de Davi, que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O verdadeiro adorador, quando ele vence o estágio da obediência. A gente vive em 3 estágios, pelo menos, na nossa vida com Deus. Primeiro, a gente fica no estágio da desobediência. Fugindo de Deus, fugindo dos valores de Deus, fugindo do projeto de Deus, vivendo dissolutamente. Então a gente conhece a Deus, conhece a palavra e a gente começa a entrar no segundo nível, que é o nível da obediência. Então a gente pega os mandamentos, não matarás, não roubarás, e a gente começa a buscar os mandamentos, aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente começa a obedecer, às vezes, uma obediência amarga, difícil, mas tem que obedecer. Então, é para não mentir, então eu vou não mentir. É para não roubar, então eu vou não roubar. Então eu vou obedecer, porque eu preciso obedecer. Já é um novo ciclo em Deus. Mas Jesus fala para aquela mulher que buscava obedecer, ela queria obedecer, qual era o melhor lugar? E Jesus disse, não, o Pai quer te levar a um outro nível, para vencer o nível da obediência.
Ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não terão adoração como uma obediência, mas será um desejo genuíno do seu coração e da sua vida. Viver uma vida no altar de Deus, viver os princípios e valores da palavra de Deus, não como alguém que tem que obedecer um mandamento, não como alguém que tem que obedecer uma ordem, mas como alguém que tem o prazer de viver na presença de Deus. Verdade. Não é porque o pastor mandou, não é porque agora eu sou crente. Aqui, irmão. Todas as vezes que a gente tem que fazer alguma coisa só porque a gente é crente, por obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar, irmão, é o que a Bíblia diz. Não entendeu? Obedeça. Obedeça. Mas a expectativa de Deus é que a gente se aproxime dele. E que a gente esteja tão ligado como adorador em espírito e em verdade. Que Deus não precisa nem me dar uma ordem. Deus não precisa de um mandamento para que eu deixe o pecado, para que eu abandone o mundo. Não precisa ser por obediência, porque eu tenho uma intimidade em adoração com Deus, um estilo de vida que deixar o mundo para mim já não precisa, não é uma obediência, mas é uma vontade própria do meu coração, porque o Espírito de Deus que está em mim não sente prazer naquilo. É um outro nível. É quando eu não tenho prazer naquilo que Deus não sente prazer, o Espírito Santo não sente prazer, então eu também não quero. É quando a música do meu rádio, ela fere a Deus, então fere a mim também, então eu não quero. É quando o ambiente em que eu vou é um ambiente onde Deus não está, e se Deus não está, eu não me sinto bem, é aflitivo para mim, também eu não quero estar aqui, eu quero estar onde Deus está. Porque eu estou ligado espiritualmente, em espírito e em verdade. Eu sou um adorador. É aquilo que eu sou, não é aquilo que eu faço. Adoração em espírito e em verdade. O adorador não vive por regras, mas pelo sentimento que ele tem em Deus. O verdadeiro adorador produz frutos de adoração. Sua vida é a expressão do Espírito de Deus em seu coração. Pode estar sozinho, pode estar na multidão, mas é aquilo que ele é que diz o que ele faz. É o sentimento que está no seu coração. Ele não precisa de um ambiente favorável para agir como cristão. Ele não precisa de uma maioria favorável para falar daquilo que Deus colocou no seu coração, para testemunhar do Deus que mudou a sua vida. Ele não se envergonha de Jesus, porque ele está em Jesus, ele está em Deus, é o ar que ele respira, é a vida que ele tem, é um adorador todos os dias. Ele acorda como um adorador, ele escova os dentes como um adorador, toma o café da manhã, é um adorador tomando o café da manhã. Ele vai para o trabalho e lá ele é um adorador. É aquilo que ele é o que eu sou, está em mim. Não tem outro jeito, eu não tenho outro estilo, não tenho outras palavras, não tem outra coisa, é o que eu sou. Está em mim, arraigado em mim, no meu coração, portanto o meu pensamento é pensamento de adorador, as minhas palavras são palavras de adorador. Eu estou comprando feijão na feira, estou comprando cenoura e ali é um adorador. Eu estou trabalhando no meu trabalho e lá eu sou um adorador porque é o que está em mim. Os verdadeiros adoradores não dependem de um lugar, não dependem de um espaço, não dependem de um momento. Ele depende apenas de ter ar nos seus pulmões. E então ele manifesta o poder e a glória de Deus, porque está nele em espírito e em verdade. A hora vem, agora é, ele disse para a mulher. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O culto, sim. O culto é o lugar onde os adoradores se reúnem para juntos prestar culto ao Senhor das suas vidas.
A igreja é o lugar onde os adoradores se reúnem. Eles vêm de todos os lugares, de todos os cantos. E eles vêm e se reúnem juntos. Eles adoram ao Senhor e juntos eles cantam canções. Sim, nós cantamos canções. E juntos nós oramos e juntos sentimos a presença de Deus. E juntos Deus se move e o fogo desce, a unção de Deus. Mas quando termina o culto, ele vai embora ainda adorador. E ele chega em casa adorador. E na segunda-feira de manhã desperta o adorador e vai para o seu trabalho como um adorador. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando eu não preciso que ninguém me diga o que eu devo, o que eu não devo fazer. Porque o Espírito que está em mim, ele testifica o que agrada a Deus e o que não agrada. Quando eu não preciso de regras, olha aqui, irmão. Por enquanto é melhor obedecer. Algumas coisas a gente compreende, outras coisas a gente não compreende. É por isso que a Bíblia fala que é melhor obedecer. Porque às vezes eu não entendo e eu não vou entender e não vou compreender. E tem gente que nunca vai entender muita coisa, porque não é dado ao conhecimento, não busca, não lê Bíblia, não busca em Deus, não ora. Então não quer buscar, não quer ler, obedeça. Então obedeça. Obedeça. Porque a obediência ela nos livra da maldição. A obediência nos livra do mau caminho. Mas há um outro nível. Há um outro nível acima da obediência, além da obediência. É o nível do verdadeiro adorador. É o nível onde Deus fala direto ao meu coração. É o nível onde o Espírito Santo está comigo, ele caminha comigo todos os dias, em todos os lugares onde eu vou. Eu sento no meu sofá para assistir televisão, eu sei que ele está assistindo comigo. Eu entro no meu carro e vou dirigir, ele está sentado no banco do passageiro e nós estamos juntos. E aonde eu estiver, ele estará comigo. Como disse aqui o Fernando, né? A gente não consegue estar 24 horas nem com a esposa, nem com os filhos. Mas o verdadeiro adorador nunca está sozinho. Porque em todos os momentos, em todos os lugares onde ele põe a planta dos seus pés, Jesus está com ele. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, o verdadeiro adorador sabe que o general de guerra e de batalha está do lado dele. O verdadeiro adorador, ele tem ciência de que Deus está caminhando com ele. Foi um verdadeiro adorador que escreveu o Salmo 23 e ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus está procurando. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que não carregam o personagem, porque eles são o próprio personagem. Um adorador. Deus ainda procura adoradores, os verdadeiros. Que nós sejamos achados por Ele nessa noite. Fica em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Tornar-se um verdadeiro adorador não é possível sozinho. Eu não sei quanto tempo Jesus ficou conversando com aquela mulher. Mas eu acredito que foi um bom tempo, porque os discípulos saíram e depois eles voltaram.